Bom dia, pessoal. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito co- recorrente que eu vejo entre as pessoas que têm distúrbio psicológico, né? É, Se a gente remontar, voltar no início do que a gente sente, de quando começa a surgir os sintomas, quando eclode as primeiras crises, né? A gente percebe que a partir daí, com raras exceções, a maioria de nós faz um trajeto só, toma uma direção só. Qual seria essa? Isso guiado pelo medo, né, pelo novo, pelo inusitado, que a maioria de nós nunca passou por isso. E quando a coisa acontece, a gente vai entrando num caminho só, né? Tomando um rumo só e sem a gente perceber que talvez existem, tem outros caminhos, outras possibilidades. Então, qual que seria essa nossa atitude primeira quando a gente tem o conhecimento ou é acometido pelos primeiros sintomas, pelas as primeiras crises? É correr para os hospitais, para os pronto atendimentos, achando que está sofrendo uma coisa no corpo, um infarto, um AVC, um aneurisma. E geralmente são essas as doenças que a gente relaciona, né? Como as causadoras do que nós sentimos. Geralmente o ciclo continua porque o médico que nos atende vai nos falar que é do psicológico, que é coisa da mente, que a gente deve procurar um psiquiatra. A gente busca o psiquiatra, o terapeuta, ou o psiquiatra em uma terapia, né? Um terapeuta, um psicólogo. Via de regra, a maioria de nós encaminhamos por aí, né? E a partir do momento que o clínico ou o cardiologista nos fala que a gente tem doença psicológica, a gente vai em busca do tratamento para a doença psicológica, é claro. Psiquiatra, o terapeuta, o psicólogo, né? E a gente vai começar a tomar os remédios, essas coisas. Acontece que, numa grande parcela dessas pessoas, a gente percebe que às vezes o tratamento não é o suficiente. E a pessoa fica repetindo a idas e vindas a psiquiatras, a psicólogos, numa, numa ida e vinda interminável, né? Então, é o normal que acontece conosco. Até aí tudo bem, está tudo esclarecido, né? Todo mundo sabe como é que funciona. Mas eu acho que a pior coisa já nem é os sintomas mais, porque a coisa vai repetindo de uma forma tão corriqueira, porque os nossos pensamentos vão ficando atribulados, o medo vai tomando conta, e quanto mais medo tem, mais a ansiedade aumenta. Quando mais a ansiedade aumenta, mais o pensamento vai ficando, né, encharcado de sintomas, né? O corpo vai ficando encharcado de sintomas pelos pensamentos irregulares que a gente tem. Mas uma coisa que eu reputo talvez mais grave e mais pernicioso para o portador do distúrbio psicológico é a falta de conhecimento, né? Porque, via de regra, como eu disse no começo, o nosso trajeto é esse. 99 ou 90 e tantos por cento de
todos nós que passamos por esta doença, por esse distúrbio, agimos desta forma que eu falei. É médico, nos primeiros sintomas, não tem nada, orienta o psicólogo, psiquiatra, toma o remédio, faz a terapia. Alguns, a grande maioria, não melhora, não equilibra, vai fazendo aqueles retornos, sem conhecer o que está acontecendo, sem buscar o que está acontecendo. Aí eu acho que está o grande erro, a grande falha da maioria das pessoas que tem convivência com essa doença, que passa por essa situação. Por quê? Vou ligar uma lâmpada aqui para ficar mais clara a imagem. Por quê? A pessoa, eu acredito, que precisa conhecer aquilo que está se passando com ela. Não tem uma frase que fala assim, que se você não conhecer o inimigo na guerra, você não tem como combatê-lo? Então, eu conheço pessoas, olha que eu estou vivenciando essa situação há 11 anos, e converso há 11 anos com várias pessoas. Eu conheço pessoa que não sabe o que é uma agorafobia, né? Só quando você fala de agorafobia para ele, ela não entende, ela não sabe o que é. A gente fala, ó, faz uma respiração diafragmática na hora da crise, que ela vai te ajudar a aliviar as tensões. A pessoa não sabe, muitas não sabem, que muitas das vezes a dor, o aperto do peito, é porque o ansioso respira mal. E por conta de respirar mal, o ar vai ficando acumulado no abdômen e no tórax. E é por isso que dá aquelas sensações ruins, aquelas dores. E aí entra no ciclo do medo, no ciclo do pensamento negativo. Muitas pessoas não sabem que muito das nossas tonturas, dos nossos desequilíbrios, que a gente fica desequilibrado, da tontura, da mareamento, é por conta da má respiração e que por conta disso o oxigênio mal chega no cérebro e por conta dessa má circulação do oxigênio no cérebro, dessa chegada insuficiente do oxigênio no cérebro, a gente vai ficando tonto por falta de oxigenação no cérebro. Por isso a importância da respiração diafragmática. Muito, gente, não é pouca não. É 90% das pessoas com quem eu converso não sabem disso ou não querem. Para mim, eles falam que não sabem. E outros falam que não conseguem. O que eu acho que é por conta disso? Porque fica estagnado naquele procedimento básico que começou lá no início da doença, que é médico, terapeuta, remédio. Não deu certo, volta no médico, muda de terapeuta, muda de remédio. E vai repetindo essas coisas, repetindo. Então, o que eu sugiro é que o primeiro passo é conhecer, ler, estudar. Ao invés de entrar nas redes sociais, que também é um hábito muito comum, e ficar caçando doença para os nossos sintomas, entra sim, mas para buscar a origem, saber por que está daquele jeito, o que eu posso fazer, ouvir outras pessoas que também sentem ou sentiram e que fazem uma coisa proativa para melhorar. Então, na minha opinião, eu acredito que a falta de conhecimento, ou mais ainda, mais grave ainda, a falta de interesse em conhecer os porquês que acontece, é que vai deixando a pessoa na situação que muitos estão. Porque é normal, seria normal, né? Se todo mundo buscasse estudar a origem do que está acontecendo, ouvir outros exemplos de quem está equilibrando.
ao invés de ficar repetindo um procedimento só e ficar entrando nas redes sociais para ficar trocando, né? Trocando figurinha com outras pessoas, falando de sintoma, de dor, de sensação, de medo, que não vai ajudar. Ao contrário, se fizesse a coisa corretinha, buscasse nas redes sociais os porquês, estudasse, vissem vídeos, lessem textos cujas pessoas falassem de equilíbrio, de cura, de como está fazendo ou fez para buscar o equilíbrio, eu acho que seria mais razoável. Então, esse vídeo agora é para convidar as pessoas a se autoanalisarem, para verem para si, trazerem para si isso que eu estou falando. Será que eu não estou lá estou 10 anos fazendo as mesmas coisas? Não sei o que se passa, não sei o que é, eu não busco saber as nuances, os entremeios, os detalhes de como a coisa acontece. Eu não busco outra opinião, eu não vejo outras alternativas que não seja o remédio, que não seja o terapeuta. Claro que ajuda, mas a gente poderia buscar outras e trazer. Estou tomando remédio, está me equilibrando o corpo, então vou buscar outra coisa que me ajude mais ainda. Continuo com remédio, nada impede. Mas o que eu vejo é nós, a maioria, se entregar, né, a um procedimento só, e o pior de tudo, se a pessoa busca conhecer o que está acontecendo. Eu tenho pessoas, vou dar um exemplo, eu conheço pessoas que têm 10 anos, ela está bem, aí ela vai ao shopping, lá no shopping começa a sentir mal, aí ela volta para casa com aqueles sintomas, e aí já começa a entrar na neura, na psicose da doença, e aí ela entra nas redes sociais, muitas vezes a gente vê, ou vem falar diretamente conosco, que está passando mal, que está não sei o quê, que foi no mercado, que foi no shopping, que está assim, né? Ela não aventa a possibilidade, não vê a possibilidade de aquilo que ela está sentindo seja originário da ida dela ao mercado e que ela teve uma crise de agorafobia lá, né? Que é aquele medo de estar em lugar aberto, lugar onde cheio de gente, ou lugar fechado, né? Com muita gente, enfim, onde tem aglomeração de pessoas. A pessoa tem esse distúrbio também e às vezes não sabe ou não relaciona aquele mal-estar dela com aquela ida ao mercado, ao shopping, a um lugar onde tem muito aglomerado de pessoas. Outras tantas que a gente vê não admitem ou não querem admitir, não estudam, não procuram saber, né? Que tem pessoas que nos trazem energias negativas e que baixam o nosso padrão vibracional. E esse padrão vibracional que as pessoas trazem para a gente, nos desequilibram. Né? Não tem aquelas pessoas super negativas que só fica falando de doença, fica falando de morte, fica falando de crime, e só vê coisas que relacionadas à violência. E essas pessoas vêm comentar com a gente e traz para a gente aquela negatividade dela. E nos deixa uma sensação ruim. E começa a nos trazer sintomas. E a gente não percebe. A pessoa sai e a gente fica com o lixo dele. E aquele lixo dele vai nos trazendo as sensações. Mas a gente não estudou, a gente não leu, ou muitos não acreditam, né? Acha que é do corpo e continua. Então, para finalizar o vídeo, eu vou continuar nessa série de falar sobre isso que eu acho importante, do conhecimento. Esse é já fiz um, vou fazer esse e vou fazer mais um ou dois. A pessoa não se preocupa em ler, né,
as possibilidades que pode trazer para ela aquele descontrole, aquele desequilíbrio, e aí entra no ciclo da doença. Mas ela não estudou, ela não leu. Não estou falando aqui para a pessoa acreditar em tudo que ela vê, em tudo que ela lê, em tudo que ela ouve, mas ela tem que ter a mente aberta para ver outras possibilidades fora daquilo do habitual, do usual, do que já vem, que ela já tem conhecimento. Eu falo sempre nos meus textos, tem muitos textos meus que eu falo, que a pessoa que é portadora desses distúrbios psicológicos, para equilibrar, precisa ser uma pessoa de mente aberta, né? Que tenha abertura para ver, ouvir e ler tudo. A conclusão vai ser dela. Depois ela vai tirar, né? Vai peneirar aquilo ali e ver o que é factível ou aplicável para ela. Certo? Então, essa série de vídeos que eu vou fazer agora é justamente sobre o conhecimento, que a maioria de nós não admite estudar, não admite ler, não admite colocar nas situações de que pode ser uma agorafobia, que é a energia do outro que está me atingindo, que é o medo excessivo, né? Então, é nisso que eu gostaria de falar. No próximo vídeo eu vou tocar em outro assunto mais melindroso ainda, que também carece de estudo, carece de a pessoa ter, assim, a mente aberta, tá bom? Então o vídeo já tá ficando meio longo, vocês fiquem com Deus, daqui um pouco eu vou gravar um outro vídeo como sequência desse. Até mais, se Deus quiser.